conflito entre Israel e Irã chegou ao 8º com novos ataques. Israel anunciou hoje novos ataques. A iraniana que tem sido severamente bombardeada. Para os projéteis contra Israel, onde a população precisou se abrigar em refúgios pelo 3º dia consecutivo. Depois que o Irã lançou um novo ataque. Explosões também foram ouvidas em Jerusalém. Israel afirma que o Irã quer construir uma bomba atômica para ameaçar e atacar Israel. Em território iraniano, também acompanhando os danos com a ajuda do repórter da CNN Internacional. Some of the main bulk of the explosion must have been here because this place is absolutely charred. Nuclear iraniano, o 100% não sabia. Foram danificados, incluindo a unidade de destilação, informou a AIEA nesta sexta-feira. O Maiden é uma banda de muitos clássicos e eu nem preciso dizer isso pra você. Mas o mais legal desses caras é a capacidade que eles têm de colocar contexto histórico nas músicas, que faz com que você ouvir uma música da Donzela de Ferro acabe virando uma experiência de enriquecimento cultural. Olha só essa frase: aquele que luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar um deles. Essa frase aí é do Nietzsche e ela fala bastante sobre uma música em particular deles. Quantas vezes você ficou revoltado com uma coisa que era tão desumana que sentiu vontade de quebrar tudo, de responder tipo na mesma moeda? Nesse impulso de justiça mora um perigo. A gente começa a ficar parecido com aquilo que a gente quer destruir. Essa reflexão se encaixa em guerra, política, religião, relacionamentos, ideologias, e os caras conseguiram colocar isso numa música que foi escrita em menos de meia hora. 2 Minutes to Midnight. Essa música, ela fala sobre o que a guerra faz com a gente por dentro. Ela apareceu como uma contagem regressiva daquele tipo que ninguém quer ver chegar ao fim. A letra fala de napalm, fala de criança sendo alimentada pra guerra, fala de um banquete de sangue servido no horário nobre, e tudo isso narrado com a mesma frieza de quem tá vendendo um produto. 2 Minutes to Midnight foi escrita em menos de 20 minutos, num quarto de hotel, enquanto o Adrian Smith estava dedilhando o riff básico e o Bruce Dickinson bateu na porta querendo entrar. Dois caras que estavam inspirados e um monte de coisa engasgada sobre o estado do mundo. Mas o que fez essa música ser um clássico atemporal não é só essa crítica política, é a forma como ela mostra as coisas. Os 2 minutos para meia-noite é o Doomsday Clock, que criou um medo nas pessoas de tudo acabar, fazendo a gente se perguntar qual é o nosso papel dentro desse jogo de interesse. Mas antes da gente falar aí do relógio do apocalipse, que é a base de 2 Minutes to Midnight, a gente tem que focar no álbum dela. Se tem um momento na história do Iron Maiden que eles decidiram mostrar do que eles realmente eram feitos, esse momento aí atende pelo nome de Power Slave. Esse disco foi lançado em setembro de 1984 e esse álbum foi uma declaração de grandeza que cravou o Maiden como uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos. E o mais simbólico é que, apesar de ser um disco cheio de tema mitológico, egípcio e também existencialista, ele nasceu de um processo bem humano. A banda vinha de uma sequência absurda: o Iron Maiden, o álbum debut deles de 1980, o Killers de 1981, o The Number of the Beast de 1982, o Peace of Mind de 1983. E com tudo isso, a gravadora perguntou: e aí, cara, vocês vão pra onde agora? A resposta veio com uma turnê mundial que parecia que nunca ia ter fim e com um disco que misturava o heavy metal oitentista com os mistérios de civilizações antigas. Foi nesse contexto que nasceu o Power Slave, que foi gravado num estúdio que era praticamente um bunker isolado nas Bahamas. O disco foi escrito e registrado numa rotina muito puxada. O Bruce Dickinson ficou doente durante parte das gravações e, por causa disso, ele teve várias crises existenciais enquanto estava escrevendo as letras. Esse isolamento e o ritmo pesado das gravações, a pressão interna, mexeram com a cabeça de todo mundo. Mas, como costuma acontecer com alguns artistas que entram nessa situação, dali saiu uma das obras mais importantes da carreira do Maiden. Aquela estética egípcia que virou a cara do disco representava poder, tempo, morte, espiritualidade e domínio. Tudo que o Maiden estava sentindo naquele momento. Musicalmente, o disco é uma mistura de urgência e ambição. Tem porradas mais diretas como Ace High e a própria 2 Minutes to Midnight, mas também trouxe algumas músicas que eram mais complexas, como Rime of the Ancient Mariner, com seus incríveis 13 minutos de progressão épica, que é baseada num poema do século XVIII. O
Maiden estava com a cabeça no presente, mas com os olhos no passado. E isso fez o Powerslave um disco pesado, filosófico, político e também mitológico, tudo ao mesmo tempo. A World Slavery Tour foi uma das maiores turnês do rock. Foram 189 shows em quase todos os continentes, com vários cenários egípcios que eram monumentais e uma produção que mais parecia teatro. Era a banda no seu auge técnico, físico e criativo, mas também no limite humano. O desgaste foi tanto que depois disso eles precisaram fazer um hiato. Foi a primeira vez, inclusive, que o Maiden fez uma parada dessa. E dentro desse álbum, 2 Minutes to Midnight cumpre um papel simbólico que é muito importante. Era a conexão com o presente. Enquanto o resto do álbum tá flertando com a história e com a mitologia, essa música fala do agora, que também mata e que também é cruel. Que o Império pode ser tanto egípcio quanto nuclear e que a guerra não é só uma alegoria que tá no passado, mas que ela é uma ameaça constante. 2 Minutes to Midnight gira em torno do relógio do apocalipse que começa com os cientistas. Gente que viu de perto o que a ciência era capaz de criar quando deixava de lado a ética e começava a trabalhar em prol de poder e medo. Eram os mesmos caras que tinham participado lá do projeto Manhattan, aquele que culminou nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. E depois de ver o mundo inteiro ficar em risco com o poder de uma explosão nuclear, eles entenderam que precisavam criar um símbolo, uma espécie de metáfora que falasse mais alto do que qualquer notícia. Foi assim que em 1947 nasceu Doomsday Clock, o relógio do juízo final. Um relógio simbólico que não marca necessariamente as horas do dia, mas sim o tempo que a humanidade ainda tem antes de se autodestruir. E ali, no lugar dos minutos comuns, fica a ameaça. Meia-noite representa o fim total. A cada avanço tecnológico que é mal gerido, a cada escalada de tensão nuclear, climática, política ou até digital, esses ponteiros vão se mexendo para frente. Em 1953, por exemplo, quando os Estados Unidos e a União Soviética começaram a testar as bombas de hidrogênio, o relógio foi ajustado para 2 minutos para meia-noite. Foi aí o momento mais tenso da Guerra Fria, e foi justamente essa marca simbólica, 2 minutos, que inspirou o Maiden a dar um nome para a música. Em 1984, esse era o tempo que a gente ainda tinha, segundo os cientistas, até a destruição total, 2 minutos. Um espaço pequeno entre o agora e o nunca mais. Mas naquela época já parecia que a humanidade estava por um fio e em 2025 o relógio marcou 89 segundos para meia-noite. Isso significa que a gente nunca esteve tão perto do fim. Nem nos tempos mais tensos de Guerra Fria, nem na época do Ronald Reagan e do Gorbachev e nem na crise dos mísseis em Cuba. Hoje, com o planeta vivendo aí uma nova revolução tecnológica com IA, com possibilidade de guerra civil silenciosa em alguns países e alguns líderes de nações poderosas em conflito, com um arsenal nuclear no bolso, os ponteiros desse relógio estão quase chegando no limite. Israel afirma que o Irã quer construir uma bomba atômica para ameaçar e atacar Israel. O Maiden deixa na letra de 2 Minutes to Midnight que o ser humano até tem medo da guerra, mas parece que ele também sente falta dela. É como se, no fundo, a gente tivesse saudade do caos, como se a ordem incomodasse mais do que o próprio conflito em si. A gente constrói bomba para se proteger das bombas dos outros. A gente faz guerra para garantir a paz. As pessoas destroem em nome de um bem maior que nunca chega. É um mal sendo causado ao outro que tá tudo bem, desde que a gente finja que é por uma boa causa. Foi nesse clima, com Ronald Reagan chamando a União Soviética de Império do Mal e a Guerra Fria vivendo um grande período de tensão nos bastidores, que o Bruce Dickinson olhou para a televisão e para todo aquele momento tenso e pensou: isso daqui tá a 2 minutos da catástrofe e isso daqui é uma música. Só que diferente de um jornal que só entrega os fatos, o Maiden decidiu escancarar o absurdo. Eles colocaram na letra todo o sadismo da guerra e mostraram que o problema não era só quem apertava o botão vermelho, mas também quem estava lucrando com isso, que era quem vendia a arma para os dois lados. E, principalmente, quem fingia que não estava vendo isso. Nisso aí tem essa provocação real. Será que a gente é mesmo livre para decidir o rumo do mundo? Ou será, como diria Sartre, a liberdade vem com um peso tão grande que a gente prefere abrir mão dela em nome da própria segurança? E a segurança de quem, né? Porque no fundo parece que existe uma parte dentro da gente que sente prazer em assistir todo esse caos. Tipo aquela galera que para pra ver acidente em estrada, saca? A guerra virou uma espécie de produto e, por consequência, a morte virou um show. E é isso aí que o Iron Maiden joga na nossa cara com 2 Minutes to Midnight. É o paradoxo do ser humano. A gente detesta a guerra, mas vive alimentando ela, mesmo sem perceber que tá fazendo isso. E esse tema aí continua desconfortavelmente atual. O Bruce Dickinson escreveu essa letra passando uma mensagem de medo, ironia e de uma lucidez enorme. Ele viu o mundo como um sistema que estava
doente e se retroalimentando dos próprios conflitos. Um sistema onde a destruição é vendida. O cara olhava pro cenário dos anos 80 e transformava tudo aquilo em verso de música. Não é qualquer banda que tem coragem de tocar nesse tipo de ferida no auge do sucesso. Só que o Maiden sempre foi esse tipo de banda. O clipe de 2 Minutes to Midnight não é só aí um compilado de imagens aleatórias como a gente achou por muito tempo enquanto era novo. Ali tem mercenário, tem ogiva nuclear sendo passado de mão em mão, tem a elite controlando tudo por trás de monitor, e isso em 1984, quando o computador ainda era uma novidade. Hoje a gente vê esse vídeo e parece que é até documentário. Cyberwar, manipulação de dados, elite financeira controlando narrativa, tudo isso virou mesmo a nossa realidade. Em 1984 a gente estava a 2 minutos da meia-noite e hoje a gente está a 89 segundos disso. Isso quer dizer que para quem leva o Doomsday Clock a sério, a gente nunca esteve tão perto do fim. E sei lá, cara, se isso aí soa meio que exagerado, é só olhar em volta da gente, né? Mas tem um outro nível de leitura aqui também, né? Porque essa música, se você for a fundo mesmo nela, ela começa a falar de você mesmo. A gente vai meio que aceitando aí pequenas concessões até que quando vê, já tá alimentando a mesma máquina que dizia que tava odiando. Quando o Nietzsche falou que quem luta com o monstro precisa tomar cuidado para não se tornar um, ele basicamente antecipou o dilema de 2 Minutes to Midnight. A gente fica indignado com violência, mas acaba se acostumando com ela. É um ciclo onde o herói e o vilão estão trocando de lugar dependendo do ponto de vista. Tem aí também o paradoxo de Teseu que cabe muito bem nessa letra. Sabe aquela ideia de que se você vai trocando as partes de um navio aos pouquinhos, uma por uma, chega uma hora que você não sabe mais se você ainda tá no mesmo navio, se você tá num navio novo? E se a gente for trocando os nossos próprios valores aos poucos, até que um dia a gente nem saiba mais quem a gente é? Será que não foi isso que aconteceu com a humanidade nas últimas décadas? A gente foi meio que trocando a empatia pela eficiência e a consciência pela conveniência. E agora a gente tá aqui ouvindo 2 Minutes to Midnight como se fosse só mais um clássico do Maiden. A música tá colocando a televisão, o consumo de guerra e essa estética do sofrimento no mesmo nível daquilo que a gente disse que nunca mais ia acontecer. A dor dos outros acabou virando um show. Se você olhar para a discografia do Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight é uma música dentro do contexto do Powerslave, onde as coisas deram muito certo. Eles estavam ali para contar história, para filosofar e principalmente para provocar. E aí no meio de toda essa estética egípcia, veio 2 Minutes to Midnight como o primeiro single, uma música longa, porém direta. Enquanto muita banda estava falando de garota, de carro ou do capeta, né, coisa que o próprio Iron Maiden já tinha feito, os caras estavam lançando uma música sobre Guerra Fria, indiferença humana e genocídio com cobertura de televisão. Isso vindo de uma banda que lotava estádio, que vendia milhões de discos e que era idolatrada no mundo inteiro. Pela lógica comercial, isso aqui ia ser um tiro no pé, mas acabou virando um tiro muito certeiro. Essa foi a primeira música do Maiden a ganhar um clipe com um conceito narrativo. Não era só os caras tocando no estúdio ou num palco cheio de luz. Tinha uma história com soldado, espião, explosão e aquele personagem sombrio que tá manipulando tudo por trás de um computador. Uma metáfora visual para mostrar que as guerras modernas já não se faziam mais só com tanque, mas sim com informação, influência, grana e tudo isso nos bastidores. E esse tipo de visão em 1984 foi profética. Musicalmente, 2 Minutes to Midnight também é um ponto fora da curva, porque ela não é tão rápida quanto outras músicas da banda e nem tão épica quanto as músicas de 7 ou 8 minutos que eles costumavam fazer. Ela é mais groovada, com um riff que fica se repetindo ali e vai passando a mensagem aos poucos. E isso aí fez dela uma das músicas mais tocadas ao vivo pela banda até hoje. Se você por acaso viu um show do Maiden aí nos últimos 40 anos, tem uma boa chance de você ter cantado esse refrão junto com eles. Mas o mais simbólico mesmo é que dentro de uma carreira cheia de músicas sobre mitologia, ficção científica, literatura e fantasia, 2 Minutes to Midnight é talvez a mais real de todas. É o momento em que o Iron Maiden para de contar a história antiga e começa a jogar o presente pro público. E talvez por isso ela nunca tenha saído do setlist deles, mesmo quando a banda mudou de fase, de estilo ou até de formação, porque ela tem um peso que é muito contemporâneo. É uma mensagem muito forte que não vai perder a validade. 2 Minutes to Midnight sobreviveu porque ela carrega uma verdade que ninguém quer dizer em voz alta. A gente vive num mundo que ainda acredita que dá pra alcançar a paz matando gente. É um pensamento assim que parece meio absurdo quando dito assim, né? Mas olha aí a narrativa do mal necessário presente até hoje. E é aí que a música mostra que o mundo gira num ciclo onde a paz é sempre prometida, mas nunca entregue. A real é que existe um veneno sutil nessa lógica toda. O poder não é só aquilo que se impõe pela força. Ele se infiltra e se instala no discurso de quem diz querer o bem. E é exatamente isso que a música escancara. Os que matam em nome da liberdade,
muitas vezes são os que mais têm medo dela. E nesse cenário todo, o Iron Maiden aparece como cronista do caos. 2 Minutes to Midnight é quase uma profecia. Ela fica lembrando a gente que o tempo tá passando e que os ponteiros do relógio do apocalipse estão cada vez mais perto da meia-noite. E aí, cara, você tava ligado nessa mensagem super forte no Maiden nessa música? O Maiden tem várias mensagens fortes aí como essa, né? Mas essa daqui, cara, pra época principalmente foi certeira e principalmente porque até hoje ela é muito contemporânea, ela conversa com o tempo atual o tempo inteiro. E essa pressão dos ponteiros chegando cada vez mais próximo da meia-noite faz essa música ficar cada vez mais recorrente quanto mais o tempo passa, o que é uma parada liricamente muito incrível, né? Mas diz aí o que você acha, deixa nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!